A gente já passou agora por todos os distúrbios metabólicos, a gente já viu lá acidose, alcalose, delta-delta, tudo direitinho. Agora a gente vai passar para os distúrbios respiratórios, que é que você precisa ver na gasometria dos gases e o que é que você precisa entender sobre os distúrbios respiratórios para poder conduzir bem esses pacientes graves na emergência. Então vamos nessa, vamos ver aqui o que é que pode acontecer, né, de alcalose, de acidose respiratória. O que é que pode acontecer no pulmão do paciente para causar esses distúrbios. Então vamos lá. Relembrando aqui a fórmula do pH, né, razão entre bicarbonato e CO2. E lembra que é uma relação inversamente proporcional. Então se eu tenho aumento de CO2, eu tenho uma diminuição do pH. Se eu tenho diminuição de CO2, eu tenho aumento de pH. Então, se eu tenho alteração no PO2, eu tenho um distúrbio respiratório. E o que é que está relacionado à alteração do PCO2? O que é que vai fazer a alteração de PCO2 no paciente? São esses 4 itens aí que eu coloquei abaixo, né? Volume corrente, espaço morto, volume minuto e produção de CO2. É isso aí que vai impactar na concentração de CO2 que você vai ter no sangue. Então, o volume corrente impacta o espaço morto, o volume minuto e a produção. Quanto é que está produzindo? Mas isso tudo aqui é uma forma técnica de falar o quê? Ventilação. Principalmente esses 3 itens, volume corrente, espaço morto, volume minuto, é ventilação. Estou falando de drive respiratório. Então, é isso aí que vai impactar na retenção ou na extração de CO2. E a outra variável, né, é a produção de CO2, que no contexto de um paciente crítico na emergência, a gente não tem uma hiperprodução de CO2. Qual é a situação que você tem um aumento de produção de CO2 quando está fazendo atividade física, por exemplo? Então, o paciente que é atleta, né, você vai ter um aumento de CO2, mas que ele consegue botar para fora porque ele hiperventila. Então, você tem ventilação. E aí, por isso que você não tem nenhuma acidose respiratória por causa disso. Beleza? Então, se eu tenho alteração na ventilação, eu vou ter impacto e vou ter distúrbios respiratórios. Então, vamos lá ver quais são as alterações que podem acontecer. Então, se eu tiver diminuição na ventilação, então um paciente que não ventila, um paciente que não consegue ventilar, que é diferente, né? O paciente que não ventila é o paciente que não tem estímulo de ventilação, o paciente que não tem drive respiratório. O paciente que não consegue ventilar é o paciente que tenta, ele tem drive, ele tem estímulo, mas por alguma razão ele não consegue. E o paciente que você tem aumento de espaço morto. Quais são as situações que isso vai acontecer? Um paciente tem obstrução de via aérea, por exemplo. É um paciente que não consegue ventilar. Ele tem uma obstrução porque ele se engasgou com pão, por exemplo. É uma possibilidade. Um paciente que tem rebaixamento de nível de consciência. É o paciente que não ventila efetivamente, né? Se ele estiver muito rebaixado para fazer a apneia, por exemplo. Ele tiver uma lesão cerebral e aí ele tiver um rebaixamento que leve a não ventilação. Ou ele pode ter uma obstrução porque está rebaixado e aí tem as estruturas, a musculatura da garganta, né? Tem uma queda da língua, tudo, e aí pode fazer obstrução. Então, ele não consegue ventilar. Um paciente em crise de asma, um DPLC exacerbado, ele também não consegue ventilar. Então, você tem uma obstrução de via aérea, né, por outros mecanismos fisiopatológicos, mas é o paciente que não consegue ventilar. O paciente DPLC enfisematoso é um paciente que ele tem aumento de espaço morto também, um paciente que ele tem dificuldade na ventilação também, o paciente com fibrose pulmonar também tem aumento de espaço morto, e o paciente que faz um TEP, ele faz, por definição, espaço morto, que é um espaço que ele é ventilado e não perfundido. Então, o paciente que faz um TEP extenso, ele tem um espaço morto muito grande, e isso aí impacta tanto na oxigenação, como também na liberação de CO2. Então você tem diminuição na ventilação. O aumento do espaço morto faz com que o paciente tenha alteração do CO2 e a diminuição do volume corrente, diminuição de volume minuto, né? Você tem também impacto em aumento de CO2. O que é que isso vai acontecer? Aumento de CO2 vai levar à acidose respiratória. Então o paciente que não ventila, ele faz acidose respiratória. Beleza? Então, tudo isso aí, obstrução de via aérea, crise de asma, DPLC enfisematoso, TEP, ele vai levar a acidose respiratória. Ele pode levar a acidose respiratória. Lembrar que esses pacientes aí, eles podem, principalmente o paciente com crise de asma, DPLC exacerbado, eles podem ter um mecanismo de infecção associado. E aí nem sempre ser só acidose respiratória. Ele pode estar em uma crise de asma porque ele está séptico. E aí ele vai fazer, na verdade, uma acidose metabólica. Mas se for puramente respiratória o problema, ele tende a fazer hipercapnia. Então vamos lá aqui um exemplo. Ó.
Paciente com PCO2 de 86, um PO2 de 69, um pH de 7,25, o bicarbonato de 37. Né? Eu dei um highlight aqui porque essa gaso tem um formato um pouquinho diferente. E aí é isso aqui que você precisa, né, ficar ligado aí para esse caso. O que a gente tem? Uma acidose. Né? Tem um pH abaixo de 7,35 com o bicarbonato 37,5, né? O bicarbonato está alto, mas o pH está baixo, então vamos ver o PCO2 86. Então, PCO2 alto significa acidose respiratória. Vamos lá. O que mais a gente precisa ver? Como é que está o bicarbonato esperado, né? Como é a relação? Eu vou assumir que essa paciente é uma paciente crônica, né? Um PCO2 bem alto, né? 7,25, PCO2 tão alto assim. Então, uma relação de 4 para 10. Então, vamos lá. Essa relação é de aproximadamente, né, passou uns 40, né, do PCO2, então eu vou ter 4 vezes 4, e eu vou somar com, vai dar 16, eu vou somar com 24, vai dar aproximadamente 40 de bicarbonato. Então, tá mais ou menos compensado ali, né? Só que ela tá consumindo um pouquinho mais, tá o bicarbonato esperado está um pouquinho mais alto do que o bicarbonato da paciente, então talvez ela esteja nem tão compensada assim. Então, eu posso dizer que tem um distúrbio misto com uma acidose metabólica associada, e aí talvez por isso o pH esteja 7,25. Mas tem outro detalhe aqui, ó. Olha o anion gap da paciente, né? Por isso que ela pode estar também com o bicarbonato mais consumido. Ela tem uma acidose de anion gap aumentado. O anion gap medido aqui é 13,7. Se você procurar, não estiver achando, está embaixo dos eletrólitos. Potássio, sódio, cloro, embaixo anion gap. Então, 13,7. Então, essa paciente tem um anion gap pouquinho aumentado, e isso aí pode estar justificando esse pH um pouquinho mais baixo. Vamos lá, outro exemplo aqui, ó. Paciente pH 7,23, PCO2 de 63, PO2 de 87 e cadê? Bicarbonato de 26. Então, paciente que tem uma acidose, né, o bicarbonato não está consumido, então provavelmente é respiratório, o PCO2 está alto, então acidose respiratória. O que mais vamos olhar aqui? Como é que está o bicarbonato esperado? Né? Vou assumir que essa paciente é um quadro agudo. Então, a relação de 10 para 1. Passou ali uns 2, né? Uns 20 do PCO2 acima de 45. Então, eu vou ter mais ou menos 2, né, de aumento no bicarbonato de 24. Então, eu espero um bicarbonato ali em torno de 26. Então, é o bicarbonato da paciente, 26,4. Então, está dentro ali do esperado. Então, eu tenho uma acidose respiratória compensada. Beleza? Então, a gente chega numa conclusão que o paciente que faz hipercapnia é o paciente que não ventila. Então, ele faz retenção de CO2 e faz uma acidose respiratória. Beleza? Esses dois quadros aí das gasometrias passadas que eu mostrei para você, muito provavelmente está relacionado a pacientes retentores crônicos de CO2, né, ou pacientes de EPOC com hipoventilação. Né? Se você olhar aqui a gasometria anterior, você tem um PO2 até dentro da normalidade, mas um PCO2 bem alto. Da mesma forma, era a gasometria anterior, que o PO2 não era tão baixo. Então, provavelmente são pacientes com descompensações ali por doença pulmonar. Né? Só gasometria não dá para a gente ver isso aqui. A gente era importante avaliar como é que está a frequência respiratória, a condição clínica do paciente, a ausculta, a raio, etc. Mais dados, mas para efeitos de exemplo e para fazer os cálculos aqui para você, é o suficiente. Tá? Não dá para a gente dar um diagnóstico aqui só com a gasometria do slide, mas dá para a gente, né, estimular o raciocínio. E aí, o paciente que faz hipercapnia, o que é que ele pode apresentar? Ele pode ter alteração no nível de consciência, ele pode ter convulsão, ele pode ficar agitado, é o paciente que pode ficar desorientado, ele pode fazer coma, ele pode fazer arritmia, inclusive até ter uma PCR, ele pode ter alteração de contratilidade, tem uma série de fatores aí que a acidose respiratória pode levar à descompensação cardíaca e principalmente à alteração neurológica. Beleza? Então, sempre que você estiver diante de um paciente mais agitado, que está desaturando, que não consegue ventilar bem, que você clinicamente avaliou ali que não está muito legal, suspeite de uma possibilidade de hipercapnia para ver na gaso desse paciente. E da mesma forma que você tem hipercapnia, o oposto é, né, na hipoventilação você faz hipocapnia, na hiperventilação você vai fazer alcalose respiratória, você faz hipocapnia, você bota muito CO2 para fora quando hiperventila. E o que é que vai acontecer? Você tem diminuição de pressão intracraniana, você tem aumento de cálcio, né, e você pode levar aí a parestesia, tetania, tontura, cefaleia, e é isso que acontece no paciente com síndrome de hiperventilação. Então, aquele paciente que chega ansioso, agitado, é um paciente que vai ter alteração por alcalose
respiratória. Eu não tenho nenhuma gasometria de paciente em alcalose respiratória porque geralmente são pacientes que chegam em síndrome de hiperventilação, então não tem indicação de você coletar um gaso. Mas já vi paciente em outro serviço que pelas alterações da alcalose e tudo, faz distúrbio eletrolítico e já foi internado algumas vezes, né, porque chega aí protocolo do hospital, coleta exame, não sei o que, quando vê tem distúrbio eletrolítico vai para UTI porque está fazendo hiperventilação. Então, percebe que, assim, às vezes é um pouco de exagero, mas enfim, né, a questão de protocolos e dos colegas que não atendem. Mas é isso que acontece aí no paciente que chega com contratura, tetania, né, muito ansioso, às vezes desmaia por causa dessa questão aí de alcalose respiratória. Então o paciente faz parestesia, tem formigamento na mão, formigamento na boca, tontura, tudo isso aí são alterações associadas à alcalose, beleza? Então nada que precise se aperrear, é só orientar a questão de respiração e tudo, mas entender que é isso aí que vai acontecer com o paciente. A hiperventilação não necessariamente é só por síndrome de hiperventilação. Ela pode também ser uma alteração compensatória à hipoxemia ou à acidose, né? No contexto de hipoxemia, o paciente tem uma dificuldade de troca e aí ele precisa hiperventilar para ver se aumenta, né, otimiza a troca de oxigênio. E oxigênio é melhor o sangue. Então, o paciente com pneumonia, o paciente com congestão de um edema agudo de pulmão, por exemplo, ele vai hiperventilar no contexto de tentar otimizar troca gasosa, né? Tentar otimizar captação de oxigênio. E aí, nesse contexto aí, ele pode fazer também alcalose respiratória, né? E aí, por tabela, ele faz uma alcalose respiratória, mas muitas vezes tem alguma coisa aí que está levando à acidose. Mas, às vezes acontece você pegar um paciente só com alcalose respiratória por causa que ele está hiperventilando por uma hipoxemia. É uma possibilidade. Então, isso aí são distúrbios respiratórios, são um pouco mais breves e mais simples, né? Se você observar bem, com relação a... muito mais relacionado ao sistema respiratório, ao pulmão, hiperventilação ou hipoventilação, o paciente não ventila efetivamente, mas também tem sua importância e você precisa dar bastante atenção. E aí chegamos ao final dos distúrbios que você pode encontrar na gasometria. No próximo vídeo, eu vou fazer um encerramento e eu tenho algumas informações legais para você.